está hoje com o Dr. Pedro Paulo, historiador, escritor de mais de 20 livros, a maioria sobre Campos do Jordão, e mais do que tudo, apaixonado pela cidade. Dr. Pedro Paulo, é um prazer a gente ter o senhor aqui e ouvir essas histórias sobre Campos do Jordão. Muito obrigado. Eu que agradeço pela generosidade de me convidar a vir aqui. Aliás, como disse o saudoso Israel Dias Novaes, deputado federal de primeira linha do antigo MDB e depois presidente da Academia Paulista de Letras, o Pedrinho virou logradouro turístico da cidade. É verdade. Ele é o grande contador de histórias com H sobre Campos do Jordão. E com H minúsculo. Com H minúsculo, mas todas com H, né? Todas com H. Então, doutor, conta um pouquinho de como surgiu a cidade, eu acho que foi lá pelo século XVII, se não me engano, né? Exatamente. Por volta de 1703, mais ou menos, um sertanista saiu do Vale do Paraíba, subiu a Serra da Mantiqueira, à altura do Pico de Itapeva, atravessou aqui a região de Campos do Jordão e foi para as minas auríferas de Minas Gerais. E chegando lá, ele se transformou no primeiro marqueteiro de Campos do Jordão, o primeiro homem de propaganda de Campos do Jordão, porque ele começou a descrever a natureza pródiga, os pinheirais, as flores silvestres, o céu maravilhoso, os riachos cantantes dessa cidade, e todo mundo ficou interessado em saber onde era esse paraíso. Ele disse, é um paraíso que fica lá no alto da Mantiqueira. Foi o primeiro secretário de turismo de Campos do Jordão. Ele era um historiador, né, doutor Pedro Paulo? Não, historiador, como um minerador. Ele era minerador e sertanista, desbravador. Era aquela época em que todo mundo corria para as minas auríferas das Gerais. E ele passou por Campos do Jordão, Maria da Fé, Itajubá e foi em direção à região de exploração das Minas Gerais. Ok, essa é a primeira fase da região, né, de Campos do Jordão. Fase. Depois teve uma outra fase. Aliás, este homem foi um desbravador, tão somente um desbravador. Mas o pioneiro de Campos do Jordão foi um cidadão de Taubaté, Inácio Caetano Vieira de Carvalho, que até o Inácio de Loyola Brandão, no livro escrito pelo João, mandado escrever pelo João Dória, mencionou. O Inácio de Loyola Brandão diz que Campos do Jordão nasceu de um olhar. Por que nasceu de um olhar? Porque Inácio Caetano Vieira de Carvalho, por volta de 1730, estava numa praça de Taubaté, olhando a Serra da Mantiqueira imensa, aquela serra esmeraldina, como chamou Monteiro Lobato, e começou a despertar o desejo de subir a serra. E um dia, madrugada, sem contar para ninguém, reuniu os 3 filhos e alguns escravos e começou a subir a Serra da Mantiqueira. Que era uma aventura para ela. Uma época, aventura, né? com facas, facões, espingarda, enfrentando onças e cobras e bichos. E quando chegou aqui no alto da Mantiqueira, ele também ficou extasiado, resolveu arranjar-se e fundou a Fazenda Bom Sucesso. Este é o pioneiro de Campos do Jordão. Dessa segunda fase, né? Que depois virou os Campos do Jordão em função do sobrenome. O povo aí começou a chamava os Campos da Mantiqueira, passou a chamar os Campos do Inácio, por causa do fazendeiro Inácio Caetano Vieira de Carvalho. Aí faleceu Inácio Caetano Vieira de Carvalho, disse que era muito sovino, muito pão duro, mais ou menos que nem você, e ele amealhou uma grande fortuna, sabe, em pó,
moedas em pó e moedas de ouro, tudo em pó ou amoedado. Daí vem a lenda do pote de ouro. Dos Três Pinheiros. Então, esse Inácio Caetano Vieira de Carvalho, falecendo, deixou os 3 filhos, de repente passa por Pindamonhangaba a expedição de D. Pedro I. Passou por Pindamonhangaba, aliás, onde ele escolheu a sua guarda. A guarda de honra de D. Pedro I foi escolhida em Pindamonhangaba. E o barão de Pindamonhangaba, ele disse para o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão: brigadeiro, aqui no alto da Mantiqueira existe um local muito bonito, uma fazenda maravilhosa. O senhor se interessa? Me interesso. O brigadeiro, mesmo sem conhecer as terras, estava entre os 10 maiores proprietários de terra da província de São Paulo, comprou a Fazenda Bom Sucesso. E porque a comprou em 28 de dezembro de 1825, deu o nome de Fazenda Natal. Daí porque toda a origem imobiliária de tudo que existe aqui no Alto da Serra começa com Fazenda Natal. Aí o povo começou a dizer Campos do Jordão, Campos do Brigadeiro Jordão. Que ano era mais ou menos isso, doutor Pepão? 1825. Daí porque a mídia às vezes peca um pouco quando diz Campos de Jordão. Ora, os campos não eram de Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, os campos eram do Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. E então, aí o brigadeiro não conheceu suas terras nem seus herdeiros, porque ele era um miliardário, um latifundiário. E a cidade começou a ser invadida por poceiros aqui e acolá, que faziam fazendas, sítios, e foi se povoando a área, mas todos sem títulos de propriedade, apenas com a posse. Que beleza. Passando algumas décadas, a gente chega no ciclo da tuberculose ou ciclo da cura, conforme o ponto de vista. Fale um pouquinho para a gente sobre esse ciclo. Mateus da Costa Pinto era um fazendeiro português que tinha 2 fazendas em Pindamonhangaba. Provavelmente, para não dizer com toda certeza, ele tinha problemas pulmonares. E aconselharam a subir a Mantiqueira. E ele subiu. E aqui ele se deu bem, comeu melhor, dormiu melhor, começou a restabelecer a saúde. E este homem, Mateus da Costa Pinto, começou a fundar, na altura de Vila Jaguaribe, um retiro de São Mateus. Ou seja, a origem de Campos do Jordão foi no retiro de São Mateus, à beira do Ibiri, em Vila Jaguaribe, que posteriormente passou a chamar-se Vila Jaguaribe, em homenagem a um grande proprietário de terras chamado Domingos José Nogueira Jaguaribe, abolicionista, republicano, deputado, médico, iniciador do tratamento da hipnose, tratamento da embriaguez pela hipnose. E como ele era um homem muito importante na província, e conseguiu vários melhoramentos para a vila de São Mateus de Miri, o povo pediu então ao governo de São Paulo que desse o nome de Vila Jaguaribe, que é a Vila Mater de Campos do Jordão. Esse é o ciclo da tuberculose ou da cura. Aí começa, a partir do fundador, Mateus da Costa Pinto, em 29 de abril de 1874, começa o ciclo da cura, porque ele é considerado o fundador de Campos do Jordão